Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e também sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de recebê-lo Carlos Aldan. O Carlos é CEO e fundador do Grupo Kromberg. Carlos, obrigado por ter aceito o convite. A gente tentou numa outra circunstância, infelizmente não deu certo, mas que bom que o amigo está aqui hoje, compartilhando a tua trajetória, a tua história, a história da Kromberg, que tanto tem ajudado empresas, corporações nesse assunto tão importante que é a inteligência emocional que a gente vai explorar. Seja bem-vindo e obrigado por ter aceito o convite. Um prazer. Eu que agradeço, Luciano. Queria saludar aí seus telespectadores. Prazer estar aqui, um privilégio, na realidade, estar aqui na Prime TV com você e te conhecer melhor, né? E me conhecer um pouco melhor também. Muito prazer. Antes de nós entrarmos efetivamente na Kromberg, falar para o nosso telespectador a sua trajetória, a tua história, como é que está sendo aí essa jornada de conquista que o amigo tem acumulado aí na sua trajetória, Aldan. Bom, eu sou um caipira, um orgulhoso caipira aqui do interior de São Paulo. Saio de São Sebastião da Grama muito cedo, né? Fui estudante de intercâmbio nos Estados Unidos e lá iniciou a minha trajetória profissional. Eu fui recrutado pela Honeywell no meu último ano de faculdade, comecei minha carreira lá e tenho essa relação aí de muita admiração e gratidão a tudo que aprendi nos Estados Unidos e tenho ainda muitas conexões e continuo lá. E começo minha carreira no Brasil e tenho esse intercâmbio permanente entre Brasil e Estados Unidos desde 1974. Mas nunca deixei aqui a minha paixão pelo Brasil e pela minha terrinha aqui no interior de São Paulo. Falando agora da Kromberg, onde é que nasceu a ideia? Como é que foi a virada de chave? Porque a gente sabe que uma coisa é você trabalhar no mundo corporativo, estar debaixo de uma grande empresa, outra coisa é você se aventurar no bom sentido, numa jornada nova, desconhecida, andando num terreno novo, que é empreender. Como é que nasceu a ideia da Kromberg e como é que foi a tua decisão? Se foi difícil da virada de chave, Aldan? Dizem que ser empreendedor no Brasil não é só um ato de coragem, né? Um ato de heroísmo. E efetivamente, a gente completa agora em 1º de julho de 2022, 20 anos de existência no Brasil. E a Kromberg nasce com um processo de muita frustração no ambiente empresarial. Talvez por essa criação aqui no interior, eu tive uma família fantástica, maravilhosa, deixou um legado de conhecimento e valores. Eu sempre tive muita dificuldade, Luciano, em coexistir com o mindset que prevalecia e ainda prevalece no mundo empresarial, né? Que o mundo empresarial é um jogo de soma zero. Nunca entendi assim e sempre tive muita dificuldade em participar, né, desse ambiente tóxico que está destruindo o nosso planeta, destruindo as relações humanas. Mas tive uma carreira de 24 anos, fui presidente de empresa no Brasil, aqui fora do Brasil também, uma experiência importante que galvanizou, né, esse conhecimento e essas percepções para eu poder, então, tentar trazer essa contribuição para o mundo empresarial e mudar esse mindset do indivíduo para que a mudança cultural se efetive, né? Não adianta a gente fazer incursões de mudança cultural se a cabeça, o mindset, a estrutura mental da liderança não se transforma. Então, a transformação cultural inicia pela transformação do indivíduo. E a gente começa esse processo em 2002. A gente tem no nosso tagline do logotipo da Kromberg, Mindful Living Revenue Solutions, né? Então, quanto mais você cuida do lado humano e saudável de sua organização, maior rentabilidade você tem. Essa correlação está estabelecida há mais de 20 anos, cientificamente comprovado. E a gente insiste em criar miserabilidade no ambiente de trabalho. É insano, não precisa ser assim. Eu consigo produzir resultados superiores sem pagar esse custo que a gente vem pagando para o meio ambiente e para as relações humanas. Então a gente tem ferramentas que lidam com o lado da coesão, que é ter essa coesão no corpo diretivo de uma organização.
para que depois a gente cuide do lado chamado técnico da organização, com os fundamentos de liderança, fundamentos de venda, atendimento a clientes. Você pode até acertar numa estratégia brilhantemente concebida no lado técnico, mas se você não tem coesão, a gente vai pagar um preço muito alto para executá-lo, para implementá-lo. Então a gente trouxe esse binômio e é isso que vem transformando vários indivíduos e organizações nesses últimos 20 anos. Agora, de onde nasce esse paradoxo, Aldan? De um lado, indiscutivelmente, um colaborador ou um líder com uma boa saúde mental acaba entregando melhores resultados, só que a gente sabe que muitas vezes na prática essa necessidade da saúde mental ela é negligenciada pela necessidade de se ter resultado. Isso me parece um paradoxo muito evidente dentro das empresas e muitas dessas empresas ainda optam por caminhar sobre pressão. Isso. Onde que nasce esse paradoxo tão claro no meio corporativo, Aldan? Eu entendo que foi na década de 70, né, com a escola de Chicago, Milton Friedman, que foi interpretado de forma equivocada, né, que a razão principal da existência de uma organização é a maximização de lucros dos acionistas. Então aí começa, né, o que a gente chama de stockholder capitalism, né, o capitalismo do acionista. E aí começa essa corrida desenfreada. Aí vem um movimento cultural na década de 80 nos Estados Unidos, né, o chamado YAPI, o Young Urban Professional, né, o profissional urbano, jovem profissional urbano. Aquele filme Wall Street, né, ele exemplifica muito bem esse movimento cultural no qual o motto era ganância é boa, né? Greed is good. E a gente embarca sem questionar, né? A gente assume esses paradigmas sem questionar e acaba com esse resultado de destruição do planeta e das relações humanas. Em 2019, agosto de 2019, a gente começa a ver uma certa mudança no discurso das organizações, né? A transição do capitalismo dos acionistas para o capitalismo dos stakeholders. Há uma organização em Nova York chamada Business Roundtable, que reúnem aí executivos, CEOs das principais empresas globais que conjuntamente aí tem um faturamento combinado de 7 trilhões de dólares. Então é um grupo importante, né? E ele solta uma declaração em agosto de 2019 dizendo que a razão de existência de uma organização não pode ser só a maximização de lucros do acionista. Isso é um dado, se não tiver lucro não tem organização. Mas ela tem que ser consequência, né, dos outros elementos da responsabilidade social de uma organização, né, que é a satisfação dos clientes, que é o cuidado com os colaboradores internos, que é o cuidado com o social, cuidado com o meio ambiente e cuidado, claro, com o acionista, né? Mas antes do acionista vem ainda o recurso necessário para pesquisa e desenvolvimento, né? Eu fui da Johnson & Johnson, né? Fui executivo, Johnson & Johnson foi uma grande experiência para mim de aprendizado e ela tem o credo até hoje, né? E ele segue justamente essa sequência. Nossa primeira responsabilidade é para com os médicos, enfermeiras e pacientes, com os clientes, né? Segunda, com os nossos colaboradores. Terceira, com o meio ambiente. Quarta, responsabilidade com a atualização do nosso patrimônio, pesquisa e desenvolvimento. E aí, quinta responsabilidade com os acionistas. Mas isso se perde, né? Se perde nesse processo e a gente está vendo uma reversão, né? O ESG, por exemplo, é uma resposta a essa constatação, né? Porque, afinal, para quem a gente vai vender, né? Se a gente está destruindo o planeta, está destruindo as relações humanas, nós vamos vender para quem? E interessante que foi um vírus que veio questionar tudo isso, né? Um inimigo invisível que a gente não enxerga a olho nu, é que deu uma parada nisso tudo. Não foi nenhum líder empresarial, não foi nenhum líder religioso, nem um líder nos esportes, nem um líder político que juntou as principais cabeças do mundo e disse, gente, vamos parar, a gente está destruindo o planeta, estão destruindo as relações humanas, vamos reorganizar isso daqui. Infelizmente,
foi um vírus aí que veio questionar o nosso status quo e nos dá essa oportunidade de revisar muitos desses paradigmas equivocados e que têm custado aí muito para a humanidade. Agora, Aldan, você acha que aquilo que hoje a gente vê no mundo corporativo é um pouco do reflexo da nossa cultura familiar? Quando a gente nasce, que vem aquela pressão de que você tem que ser o melhor, que você tem que viver para as suas necessidades, você tem que conquistar a sua segurança. Você não acha que isso vai sendo formado na mente do ser humano e quando ele chega num ambiente nocivo, predatório quanto é o corporativo, ele simplesmente externaliza aquilo que foi colocado durante a sua vida toda? E como é que muda isso? Pois é. É tão interessante, né? Ao mesmo tempo que a gente passa a coexistir com ambientes cada vez mais incertos, desconhecidos e ambíguos, nós temos avanços significativos do outro lado, né? Na ciência da inteligência emocional, na ciência da felicidade, ou chamada também psicologia positiva, e na neurociência, que nos emprestam ferramentas validadas cientificamente para que a gente coexista com esses ambientes cada vez mais turbulentos e disruptivos da forma mais saudável possível. E um dos paradigmas que a psicologia positiva também vem transformar, né, ou pelo menos nos dá a oportunidade de transformar, é que esse paradigma que você falou da família, né, a gente aprende, criei 2 dos meus filhos mais velhos dessa forma, os outros 2 mais novos eu já tinha adquirido esse conhecimento e tento fazer as correções. Mas a gente foi criado com o seguinte paradigma: você faz um esforço, o esforço te leva ao sucesso, o sucesso eventualmente te leva à felicidade. Não é assim? E a ciência da positividade, ou a psicologia positiva, como assim é também chamada, vem demonstrar que esse paradigma está de cabeça para baixo. Hoje nós sabemos que as pessoas mais felizes é que são mais bem-sucedidas. Então, a felicidade precede o sucesso e não o inverso. E aí a gente tem, então, instrumentos importantes para que a gente possa conscientemente promover a positividade no nosso dia a dia, de maneira que a gente seja mais bem-sucedido, sem pagar o preço para a nossa saúde mental. Muito bem, Aldan. Vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Carlos Aldan. O Carlos é CEO e fundador do Grupo Kromberg. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Carlos Aldan. O Carlos é CEO e fundador do Grupo Kromberg. Aldan, você falou no primeiro bloco sobre o vírus, sobre esse inimigo invisível que ninguém vê e que veio trazer esse terror em toda a humanidade. E eu tenho dito para as pessoas mais próximas de que o vírus, no fundo, ele veio tirar de dentro de cada um aquilo que talvez não tenha sido ainda resolvido. Você acha que fica uma grande oportunidade, não só para as empresas, mas para que o mundo repense sobre valores, sobre aquilo que de fato move a vida do ser humano? E de repente a própria vida está dando uma grande oportunidade para que a gente possa optar por novos caminhos, Aldan? É o que falamos no primeiro bloco, Luciano. O vírus veio questionar o nosso status quo e nos dá essa oportunidade, né, reflexiva, né, de refletir esses nossos paradigmas e o que a gente vinha fazendo até então. E é insano o que a gente vinha fazendo, né? No ambiente empresarial, nós já tínhamos a depressão como a principal causa de afastamento do ambiente de trabalho. E ela se exacerba dramaticamente durante a pandemia. Nós tínhamos, na pré-pandemia, o desengajamento no ambiente de trabalho girando entre 70% e 85%. Aqui e no resto do mundo. Já era um problema sério na pré-pandemia. O Brasil cria vários problemas, né? Mas esse não é um problema só do Brasil, é um problema global, que para nós é um indício de que a gente não está preparando muito bem a nossa liderança, né? Para essas novas gerações. Se a gente tem 70% a 85% de desengajamento, imagina as oportunidades que a gente não está perdendo
de inovação, de gerar melhores resultados com esse índice de desengajamento. Então, essa é a realidade que o vírus veio questionar e nos dá uma oportunidade de revisar os nossos processos gerenciais, os nossos comportamentos no ambiente de trabalho, em casa, na sociedade. Eu vejo com sentimentos mistos aqui. Sempre vai haver cinismo, sempre vai haver um percentual que vai querer se aproveitar, fazer a lacração, como se usa, né, hoje, esse termo de lacração em cima de propósito, em cima de ESG, mas ao mesmo tempo, talvez pela amostragem que a gente tem de tentar se cercar de pessoas boas, que têm essa responsabilidade social, que têm uma razão maior do que fazem o que fazem, eu vejo uma transformação importante. Porque o vírus nivelou todo mundo, né? Independentemente de nível socioeconômico, cultural, de status, poder econômico, estamos todos diante do que nós chamamos de perdas antecipatórias, né? O medo de perda de nossa saúde, medo de perda de um ente querido, perda de segurança financeira, o medo de perda de nossa rotina, que já perdemos, né? Nós não teremos um retorno à rotina que tínhamos antes da pandemia, e acho que não deveríamos querer retornar a essa rotina, que não era boa, né? Quando a gente faz uma análise em cima desses dados, ela não era boa. Medo de perda até mesmo de nossa identidade, né? Porque as histórias que nós contávamos para nós mesmos já sofreram modificações nesses quase 2 anos de pandemia. Então, esse conjunto de medos, né, de perdas antecipatórias, vai nos levar, ou deveria nos levar, a uma reflexão sobre os nossos comportamentos, sobre nossas responsabilidades por fazer esse planeta um planeta mais humano, mais compassivo. E eu acredito nisso. E a tecnologia também vai nos ajudar a resolver os grandes problemas do mundo. Vai haver concentração de renda, vai continuar. A tecnologia, os avanços não estarão acessíveis à grande massa, é uma realidade, mas a gente vem avançando, né? Se a gente olha esse momento da nossa história, ele é dramático, mas se você olha o vetor da história, né? Levanta lá o nosso helicóptero uma visão mais satelital de nossa trajetória enquanto Homo sapiens nesse planeta, a gente vem avançando dramaticamente. E esse momento é um momento de reflexão e de fazer as transformações que muitas vezes a gente empurrava com a barriga, né? Vinha protelando e agora o vírus nos dá essa oportunidade. Falando agora de outras atividades que o Aldan realiza, você é membro do Conselho Consultivo da Harvard Business Review, palestrante, coach, sociólogo, cientista político e também está à frente aí da Kronberg. Como é que você consegue conciliar com a agenda concorrida que você tem, esses personagens todos que você simultaneamente hoje decidiu viver na sua vida profissional? Considerando também que tem a família, que tem a esposa, tem os filhos, como é que o Aldan consegue lidar com uma agenda concorrida como essa, Aldan? É interessante, né? Século XIX até meados do século passado, o status, um símbolo de status era o ócio, né? A pessoa que não tinha o que fazer era um símbolo de status, porque ela era rica, ela tinha recursos para não fazer nada. Talvez porque o trabalho tivesse um componente mais braçal, né? Agricultura, e hoje o trabalho é mais intelectual e o símbolo de status hoje é a gente parecer ocupado, né? Então é interessante você olhar as pessoas em aeroporto, onde quer que seja, elas querem parecer ocupadas, não saem do telefone, está conversando com alguém, já está querendo responder. Isso é insano. Isso é que nos leva a esses transtornos mentais. A gente não está nem aqui no momento presente, né? E nem com a pessoa que a gente está querendo responder, nem lá no futuro, né? Então, a gente quer parecer mais ocupado do que somos, Luciano, na realidade. E é uma questão de percepção, né? Se eu olho essa quantidade de atividades como uma sobrecarga de trabalho, como estressante, é isso que eu vou obter.
O cérebro não distingue realidade de fantasia. Então, a categorização que eu der a esses elementos que me mantêm ocupado, se representam não uma tarefa, mas representam uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, ele deixa de ter esse efeito tóxico e maléfico para a gente, né? O meio corporativo aqui cria um padrão e você não questiona, você simplesmente acompanha e não necessariamente isso é algo saudável para a vida, né, Aldo? Exatamente. A gente esqueceu de ser humanos, né? E deixar um espaço significativo para o inesperado, né? Aquela pessoa que acha que tem tudo sob controle está muito equivocada, né? Essa entrevista era para acontecer em julho, né? E só está acontecendo aqui por causa de um acidente, infelizmente, né? De um filho meu. Então, você tem que dar margem importante ao inesperado nesse seu planejamento. Deixar de fazer planejamento em absoluto, mas achar que a gente tem absoluto controle sobre todas as variáveis da vida é um equívoco. E é por isso que muita gente também desenvolve transtornos mentais, né? Porque quer ter esse controle impossível de se ter. Nós estamos aí, talvez no momento menos agudo desse processo de 2 anos da pandemia, esse ambiente que a gente nunca imaginou antes que a gente fosse viver. Mas a gente não sabe ainda qual vai ser o resultado disso tudo, né? Na cabeça das pessoas, no coração das pessoas. Como é que você vê o futuro das empresas hoje em função dessa experiência que todos nós estamos vivendo? Então, eu acho que a gente vai ter uma década aí de muita trepidação ainda, né? De muita turbulência. A estimativa, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde é que a depressão em 2030 será o custo principal de saúde no mundo. Então, a perspectiva sob esse ângulo não é muito positiva. A gente tem que enfrentar a realidade nua e crua de que vamos continuar pagando um preço significativo, porque a mudança assume 3 dimensões muito desafiadoras para nós, né? Ela é exponencial, em decorrência do crescimento exponencial da tecnologia, e a gente tem dificuldade com o exponencial, né? Porque o nosso cérebro pensa de forma incremental e local, a gente coexiste em uma realidade global e exponencial. Então, essa é uma dimensão da mudança. A segunda é que ela é permanente. Então, achar que a gente vai ter momentos de calmaria na sociedade humana é uma expectativa vã, equivocada. E a terceira dimensão que a mudança assume na nossa vida, início do século XXI, é que ela é pervasiva, ela afeta todos os domínios de nossa existência, não só o profissional. Então, isso causa esse desconforto contemporâneo, esse déficit emocional enorme na sociedade humana, como um todo, não só no Brasil. Embora nós sejamos a cultura, o povo mais ansioso no mundo, né? Inúmeras razões não nos compete aqui, mas o fato é que esses transtornos mentais só vão aumentar. Por outro lado, a gente tem avanços importantes na tecnologia. Saiu na semana passada, não está aprovado pelo FDA ainda, uma cura para a depressão. É uma intervenção cerebral lá de Stanford que estão com 90%, 88,9% de índice de sucesso nesse tratamento, né? Então, se por um lado, esse ambiente cada vez mais desafiador, por essas 3 dimensões de mudança, vão aumentar, intensificar ainda mais esse déficit emocional, por outro lado, a gente tem avanços significativos. Eu tive o privilégio, Luciano, de fazer a Singularity University lá na NASA, na Califórnia, no Vale do Silício. E nós tivemos aí a honra de receber um dos fundadores da Singularity, que é o Kurzweil. O Kurzweil é um dos futurólogos mais respeitados do mundo e não sem razão. Ele tem um índice de acurácia nas suas previsões da ordem de 80% nos últimos 30 anos. Ninguém tem a bolinha de cristal, mas é alguém para ser ouvido, né? Ele disse que se estivermos vivos em 2030, nós teremos as condições biotecnológicas e médicas para prolongar a nossa longevidade até 130, 150 anos. Aldan, prazerzaço estar presencialmente comigo. Obrigado por ter aceito o convite, uma honra tê-lo aqui no programa. Sempre que o amigo tiver disponibilidade, o convite
é permanente para que você esteja conosco e com o nosso telespectador. Muito obrigado. Eu que agradeço. Prazer estar aqui e espero que tenha trazido contribuição aos telespectadores. Muito obrigado. Obrigado, telespectador, por estar conosco em mais um programa da Prime TV. Lembrando que o Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.